Boa noite. A nossa aula, né, como eu coloquei lá na plataforma, vai ser em busca desse conceito de cultura. E o tópico que a gente vai trabalhar vai ser o desenvolvimento do conceito de cultura. Nesse tópico, a gente vai ver como alguns autores, né, da antropologia, eles foram trabalhando com o conceito, como esse conceito foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E aí a gente vai perceber também que muitos desses conceitos fazem parte, né, da nossa história, inclusive da própria ciência, né? Porque a ciência, ao longo do tempo, ela foi se modificando. A gente tem a ciência moderna, a gente tem o pós-moderno, enfim. E ao longo dos períodos da própria ciência, né, do que a gente tem de produções científicas, né, a gente tem marcos, alguns marcos que são muito importantes nessas produções científicas. A gente tem que se atentar que, por exemplo, esses teóricos, principalmente os primeiros, eles faziam parte de um certo modelo, né, científico da época. Só que ao longo do tempo a ciência foi mudando e esse conceito de cultura foi ganhando uma nova roupagem. Então, por isso eu quis trabalhar com essa parte do texto. O livro todo ele é maravilhoso, tá? Ele é muito importante para a gente, como professor. Vamos trabalhar em sala de aula, com pessoas com culturas muito diferentes, como pesquisadores, como viventes na nossa sociedade. É muito interessante a gente ter essa leitura que o Roque Laraed vai trazer, né, sobre o conceito de cultura. Ele é um livro muito utilizado, inclusive numa disciplina, eu acredito que você já viu essa disciplina, que se chama Antropologia Cultural. Logo, é uma disciplina que tem logo no início do semestre, justamente por ele falar, trazer à tona, né, esses conceitos culturais, né, e a gente parar de entender cultura a partir de uma visão superficial, uma visão senso comum, tirar algumas conclusões, né, assim, meio abruptas, né, dessas nossas diferenças, porque a humanidade é muito grande, né, e a gente muitas das vezes acha que a nossa cultura ela é o que há, né? A gente acha que a nossa cultura é o predominante, né? Que tudo na nossa sociedade a gente tem uma tendência a naturalizar as coisas, achar que é normal a gente ir no supermercado e comprar um pedaço do boi que está lá, tudo empacotado num plástico filme, todo bonitinho, levar para casa e cozinhar. A gente acha isso muito normal, a gente aprendeu isso. Né? Quando a gente era criança, nossos pais levavam a gente no supermercado, um ambiente refrigerado, aí a gente ia lá, trocava o dinheiro pelo aquele alimento, aquela carne bonitinha, embaladinha, limpa já. E aí era preparado o alimento. E quando a gente via na mesa, é a coisa mais bela do mundo, né? No entanto, a gente não percebe que essas práticas, né, fazem parte, a gente cresceu nelas, mas elas foram mudando muito ao longo do tempo. E que tem sociedades ainda, né, que ainda utilizam a caça, né? Para eles se alimentarem, comerem a carne, eles vão atrás do seu alimento na floresta, né? Então eles chegam lá com o seu instrumento, que foi um desenvolvimento da cultura deles, tá? Eles desenvolveram, por exemplo, vou colocar assim, uma sociedade indígena, tá? Então eles desenvolveram, vamos dizer assim, um arco e flecha, algumas lanças, tá? E quando eles vão se alimentar, no caso, vou colocar no exemplo também a carne, existem vários outros alimentos, né? E aí eles vão lá, eles vão ter que caçar aquele animal, trazer para a aldeia, provavelmente repartir entre várias famílias, dependendo do número de animais, dependendo das relações de parentesco, das relações de afinidade que se tem ali, né? Então, você percebe que são coisas lógicas totalmente diferentes, são costumes completamente diferentes. Né? Isso é um exemplo que eu dei. Tá? Se você for ver dentro do que a gente pode entender por nossa cultura, né? Eu vou colocar assim, da nossa sociedade, né? Industrial, urbana, diferentes padrões também. Né? Outro dia meu filho estava assistindo um vídeo e que falava, esses vídeos que ele gosta no YouTube, falava sobre os diferentes alimentos, diferentes cafés da manhã, alimentações
matinais, né, de jejum, em vários lugares. Aí no Brasil é característico o pão com leite, né, e o café com leite, o pão, né, em outros lugares tem outros padrões. Eu não consigo agora lembrar, né, os outros padrões, mas são vários, né? Acho que na Inglaterra eles comem wafer, né, com chá, vamos dizer assim. Então são padrões alimentares diferentes, né? Então, e, é, só que assim, está muito interiorizado na gente, muitas das vezes, tomar aquele café da manhã, pão com leite e café, entendeu? Então, assim, às vezes é difícil a gente mudar certos costumes, né? Então, isso tudo porque nós sofremos um processo de absorção daquela cultura em que a gente foi introduzido, certo? Então, assim, como essa temática agora, né, vai ser o desenvolvimento do conceito de cultura, a gente vai ler um pouco o que o Roque Ladaia vai trazer desse desenvolvimento, como esse conceito de cultura ele foi se consolidando ao longo do tempo, tá bom? Então, eu vou pedir a Doval para que você leia esse primeiro parágrafo, tá bom? Tá bom, professora. Boa noite à turma. Vamos conversar aqui um pouco do desenvolvimento do conceito de cultura, né? O primeiro parágrafo diz assim: a primeira definição de cultura, que foi formulada do ponto de vista antropológico, como vimos, pertence a Edward Taylor, no primeiro parágrafo do seu livro Primitive Culture, em 1871. Taylor procurou, além disto, demonstrar que a cultura pode ser objeto de um estudo sistemático, pois trata-se de um fenômeno natural que possui causas e regularidades, permitindo um estudo objetivo e uma análise capaz ele proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e evolução. O seu pensamento pode ser melhor compreendido a partir da leitura deste seu trecho. Por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode ser atribuída, em grande parte, à lima, uniformidade de ação de causa uniformes, enquanto, por outro lado, seus vários graus podem ser considerados como estágios de desenvolvimento ou evolução. Tá, só um minutinho. Vocês vão perceber, Uhum. né, que assim, nesse parágrafo aqui do Taylor, né, e no outro parágrafo, quando ele fala sobre o Taylor, é justamente que ele deu uma contribuição muito grande para a antropologia quando ele definiu o conceito de cultura. E a gente trabalhou esse conceito na última aula. Vocês lembram que na última aula também eu falei sobre a limitação do Taylor, é porque ele entendia que esses estudos sobre as diferentes culturas, né, no planeta podia ser um estudo naturalizado, né? Um estudo não naturalizado, não é bem essa palavra, mas ele poderia ser sistematizado, né, ao ponto de você perceber as diferentes escalas evolutivas das diferentes culturas. Então, ele achava assim, naquela época eles estavam muito envoltos, né, no grande na grande publicação que Darwin fez sobre a evolução das espécies. Né? Então, toda a ciência estava assim, envolta naquela temática de evolução das espécies. Então, a teorias evolucionistas estavam muito vigentes. E o Taylor ele fazia parte desse pensamento evolucionista. Né? E, assim, trazer esse pensamento evolucionista para as práticas sociais é um pouco etnocentrista, né? Então, assim, eles viam como se as sociedades primitivas fossem evoluir até chegar na sociedade europeia, que era o melhor modelo existente, entendeu? De sociedade, que tinha mais cultura, vamos dizer assim. Né? E depois a gente vai ver que isso é muito criticado ao longo
desenvolvimento do conceito de cultura, tá? Então, aí continua, Adoval. Vamos ver o que ele vai dizer aqui nesses próximos parágrafos. Não aqui, professora. Tá. Buscando apoio nas ciências naturais, pois considera a cultura como um fenômeno natural. Ele escreve em seguida. Nossos investigadores modernos nas ciências da natureza Inorgânica. Isso, é porque está muito miúdo essa letra aqui, inorgânica. Uhum. Tende a reconhecer dentro e fora de seu campo especial de trabalho a unidade da natureza, a permanência de suas leis, a definição de sequências de causas e efeitos através da qual depende de cada fator. Apoio firmemente a doutrina pitagoriana, rapaz, da ordem na ordem do cosmos universal. Afirmam, como Aristóteles, que a natureza não é constituída de episódios incoerentes, como uma má tragédia. Concordo com Leibniz no que ele chamou. Meu axioma. Tá. Meu axioma. Que a natureza nunca age por saltos, tanto como em seus grandes princípios, comumente pouco utilizados, de que nada acontece sem suficiente razão, nem mesmo no estudo das estruturas e hábitos das plantas e animais, ou na investigação das funções básicas do homem. São ideias desconhecidas, mas quando falamos dos altos processos sentimentos e da ação humana, do pensamento e da linguagem, conhecimentos e arte, uma mudança aparece nos tons predominantemente de opinião. O mundo como todo está francamente preparado para preparado para aceitar os estudos em geral da vida humana como ramo da ciência natural, olha só. Então aí ele já vai falar, né, sobre a questão da vida, de estudar a vida humana como um ramo da ciência natural. Então ele entendia as ciências humanas, né, como uma ciência também da natureza, que poderia ser sistematizada, né, com esse viés um pouco positivista também, né? Ele não fala aqui que é positivista, mas eu percebo que tem um viés, né, também dessa ciência moderna, quantitativa, né, que tentaria quantificar os dados sociais, né, de certa forma. Aí pode continuar, Doval, para muitas mentes educadas. Para muitas mentes educadas, parece alguma coisa presunçosa e repulsiva. O ponto de vista de que a história da humanidade é parte e parcela da história da natureza. No que nossos pensamentos, desejos e ações estão de acordo com a lei equivalente àquelas que governam os ventos e as ondas. A combinação de elos ácidos e das bases e o crescimento das plantas e animais. Nesse sentido, ainda na segunda metade do século XIX, Taylor se defrontava com a ideia da natureza sagrada do homem e daí de suas afirmações no final do texto acima e a sua preocupação expressa no seguinte. Adoval, tudo bem. Então aí nesse sentido ainda assim, da natureza sagrada do homem. Essa afirmação no final do texto acima, suas preocupações expressam o seguinte. Aí ele vai colocar, né? Mas assim, agora eu vou pedir para outra pessoa ler, né? Já que você já deu a sua contribuição essa noite. Obrigado, professora, que tá puxada essas letrinhas aí, já deu dor de cabeça já. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui, rapidinho.
Isso aqui é horrível para aumentar. Deixa eu... esse programa que eu uso, até apareceu o mais e o mais e o menos. Não, porque dá para dar o zoom quando tu puxa, né, a página, mas a letra é muito miúda mesmo, você se confunde um pouco na hora da leitura. Tá, vamos lá. E aí agora, pode ler, Aline, por favor? Posso sim, professor. Tá. Continua da onde a Doval parou? Isso, mais outros obstáculos aí nesse parágrafo. Tá, ok. Mas outros obstáculos para a investigação das leis da natureza humana surgem das considerações metafísicas e teológicas. A noção popular do livre-arbítrio humano envolve não somente a liberdade de agir de acordo com motivações, mas também o poder de quebrar a continuidade de agir sem causa. Uma combinação que pode ser grossamente ilustrada pela analogia de uma balança, algumas vezes agindo de modo usual, mas também possuindo faculdade de agir por ela própria a favor ou contra os pesos. Esse ponto de vista de uma ação anômica dos desejos, que é incompatível com o argumento científico, subsiste como opinião manifesta ou latente na mente humana e afeta fortemente a sua visão teórica da história. Felizmente, não é necessário adicionar mais nada à lista de dissertações sobre a intervenção sobrenatural e causação natural sobre liberdade, predestinação e responsabilidade. Podemos rapidamente escapar das regiões da filosofia transcendental e da teologia para iniciar uma esperançosa jornada sobre um terreno mais prático. Ninguém negará que como cada homem conhece pelas evidências de sua própria consciência, causas naturais e definidas determinam as ações humanas. Aí só mais para pontuar, né, a questão que ele fala sobre critica as filosofias transcendentais, né, e tende a querer fazer uma análise num terreno mais que ele chama de mais prático, né? Pode continuar. Após discutir as questões acima, Taylor reafirma a igualdade da natureza humana, que pode ser estudada com grande precisão na comparação das raças do mesmo grau de civilização. Mais do que preocupado com a diversidade cultural, Taylor, a seu modo, preocupa-se com a igualdade existente na humanidade. A diversidade é explicada por ele como resultado da desigualdade de estágios existentes no processo de evolução. Assim, uma das tarefas da antropologia seria de estabelecer, grosso modo, uma escala de civilização, simplesmente colocando as nações europeias. Rapidinho. Professor, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Nesse caso, a gente não estaria falando de darwinismo social? Sim, né? Justamente, ele era evolucionista, né? O Taylor. Então ele entendia que a sociedade ela ia evoluir, tipo, ele acreditava que existia, ele fala dessas desigualdades, né? Que era, na verdade, a diversidade cultural, né? E ele fala que essa diversidade se dá por uma questão cultural, mas ele entendia que essa cultura ela ia sofrer um processo evolutivo, que aquelas sociedades primitivas iriam chegar ao estágio ao longo do tempo, né? Iriam chegar ao estágio de evoluídas, né? Que seriam as europeias. Então, era esse o contexto da época dele, né? Mas, assim, esse foi o primeiro momento, né? Primeiro conceito de cultura, então, assim, ele tem sua relevância, mas tem as críticas, né, para se fazer com essa visão que ele tinha. Então, ele é criticado nesse sentido, justamente ali, entendeu? Sim, senhora. A partir desse momento também a gente pode já falar daquele livro que foi publicado depois da Segunda Guerra Mundial, aquele A Geografia para Nada Mais Serve Além de Fazer a Guerra, né? Do Lacoste? Sim. Mas o Lacoste, ele vem com a ideia ele é possibilista, né?
Sim. Então, assim, não necessariamente, mas tem mais a ver com a questão do determinismo geográfico, né? E no caso, ele trabalhava com a questão do possibilismo geográfico, né? Porque a ideia era assim, na geografia a gente tem essa leitura, por quê? Porque a gente tende a entender o meio ambiente como influenciador ou não daquela cultura, daquela sociedade, né? E aí aqui o Laraia, no capítulo anterior, ele vai falar sobre o determinismo biológico e o determinismo geográfico, né? Que foram refutados, né? O que determina as diversidades culturais, né? Nas diversidades dos homens, está ligado às diversidades culturais, ao que eles aprendem, né? Não necessariamente ao meio que ele vive. Mas aí não é bem o que a gente está falando aqui, que é no caso do Lacoste, né? Pode continuar, professor? Pode. Tá. Simplesmente colocando as nações europeias em um dos extremos da série e em outro as tribos selvagens, dispondo o resto da humanidade entre os dois limites. Mercier mostra que Taylor pensava as instituições humanas tão distintamente estratificadas quanto a terra sobre a qual o homem vive. Elas se sucedem em séries substancialmente uniformes por todo o grupo, independentemente de raça e linguagem. Diferenças essas que são comparativamente superficiais, mas moduladas por uma natureza humana semelhante, atuando através das condições sucessivamente mutáveis da vida selvagem, bárbara e civilizada. Para entender Taylor, é necessário compreender a época em que viveu e, consequentemente, o seu background intelectual. O seu livro foi produzido nos anos em que a Europa sofreu o impacto da origem das espécies de Charles Darwin e a nascente da antropologia foi denominada pela estreia perspectiva do evolucionismo unilinear. Na década de 60, no século XIX, foi rica em trabalhos dessa orientação. Uma série de estudos tentou analisar sobre esse prisma o desenvolvimento das instituições sociais, buscando no passado as explicações para os procedimentos sociais da atualidade. Assim, Maine, em Ancient Law, Ancient Law, isso, procurou analisar o desenvolvimento das instituições jurídicas. O mesmo ocorreu com, eu não sei falar o nome dele, professor. Bischoff, eu acho que é. Em que, meu Deus, eu leio uma coisa, eu não sei falar o resto, não sei. É alemão, assim. Das terras, não sei também, mas a gente entende, vai. Eu falo isso aqui, vão pensar que eu estou espirrando. Desenvolveu a ideia da promiscuidade primitiva e, consequentemente, da instituição do matriarcado. Em Primitive Marriage, isso aqui é inglês. McLennan estuda a instituição do matrimônio a partir dos casamentos por rapto, por detrás de cada... Deixa eu passar aqui. Tá? Por detrás de cada um desses estudos predominava então a ideia de que a cultura desenvolve-se de maneira uniforme, de tal forma que era de se esperar que cada sociedade percorresse as etapas que já tinham sido percorridas pelas sociedades mais avançadas. Desta maneira, era fácil estabelecer uma escala evolutiva que não deixava de ser o processo discriminatório, através do qual as diferentes sociedades humanas eram classificadas hierarquicamente, com nítida vantagem para as culturas europeias. O etnocentrismo e a ciência marchavam de mãos juntas. Essa parte, esse trecho, né? É bem interessante. Né? Olha só, o etnocentrismo e a ciência marchavam de mão junto. Então, hoje em dia, a gente já critica essas visões etnocentristas, né? Mas a própria ciência da época afirmava como uma verdade, né? Que as sociedades elas iriam evoluir e tudo mais. Então, às vezes a gente pensa, a gente toma a ciência como uma verdade,
Mas, na verdade, essa própria ciência, ela é refutável, né? E, assim, e precisa de mais estudos e aí as coisas vão como é que eu posso dizer? São mutáveis, né? Essas verdades, assim, justamente elas não podem se tornar axiomas, né?